Vocês não serão, vocês são. Bem-vindos a esse lugar. Amém? Quantos creem que a presença do Senhor já se faz presente nesse lugar? Amém? Então eu gostaria de conhecer as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Já vi que tem algumas pessoas ali. Levante sua mão assim. Levante sua mão os que nos visitam. Amém. Gostaríamos de recepcioná-los dizendo: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Os demais também são todos bem-vindos em nome dele, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, hoje nós estamos aqui para, mais uma vez, aprender um pouco mais da palavra do Senhor, pois é essa palavra que nos sustenta, é essa palavra que nos guia, é essa palavra que nos fortalece, é ela, irmãos, que nos anima todos os dias, através da palavra do Senhor que a nossa fé é alimentada e é aumentada, amém? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação de Cristo. Amém? Então você está aqui nessa noite, pelo menos para isso eu tenho certeza, de aumentar a sua fé. Pois o justo viverá pela fé. Amém? Se tem um meio pelo qual o cristão deve viver, é pela fé na palavra do Senhor, pela fé no Senhor, pela fé naquilo que o Senhor já prometeu. Então hoje é um culto de ensino da palavra, mas eu acredito totalmente no poder e na unção do Espírito Santo nesse lugar, para se mover entre nós. Amém? Então nós não ficamos apenas ligados ou apegados apenas a palavra, mas também sensível à voz do Espírito Santo, porque enquanto a palavra é ministrada, o Espírito Santo de Deus, ele pode estar assim falando ao nosso coração. Amém? Então hoje nós vamos ter a palavra ministrada através de nosso irmão Orlando Araújo, e eu gostaria que você preparasse o seu coração, irmãos, porque eu sei que vem coisa boa por aí para ministrar para nós. Esses dias nós estamos falando, hoje vamos estar encerrando com chave de ouro, falando um pouco sobre as doutrinas de Cristo. Já fechou aí? E eu gostaria que você ficasse atento para as instruções dessa noite, e eu tenho certeza que será um fechamento maravilhoso. Eu tenho certeza de que seremos acrescentados com a palavra de Deus. Amém? Então, nesse momento, você aproveita, coloca o teu celular no modo avião, manda todas as distrações que porventura possa ainda estar rodeando você aí, para que elas lhe esperem lá fora. Espere lá fora não, manda elas embora. Amém? Porque nenhuma distração ela deve estar perto de nós. Porque mesmo quando você sair daqui, você vai precisar ir para casa meditando na palavra que você vai ouvir aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos estar aprendendo cada vez mais sobre esses princípios elementares da doutrina de Cristo. E hoje nós vamos estar encerrando falando sobre juízos eternos. E eu tenho certeza que seremos ricamente abençoados. Pode vir para cá, irmão Orlando. O Senhor é contigo, o Espírito Santo se faz presente nesse lugar e Ele te guiará. Amém. Nesse momento, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu já me dispensei por mim mesmo do louvor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, tudo bem? O Senhor é bom. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é aquele que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra de todo o mal. Ele é aquele que nos fortalece a cada dia. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? Hoje nós estaremos finalizando. Vamos falar sobre justiça de Deus. E finalizando sobre os princípios elementares, como o pastor já falou aqui, que nós aprendemos durante todo esse mês nas quintas nobres. O pastor me colocou numa grande responsabilidade que foi para finalizar. E hoje a minha sogra está ali, a minha cunhada, os sobrinhos da Carol. E louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele não para de trabalhar ao nosso favor. Amém? Então eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo por número 6. Vale nós lembrarmos nessa noite que nós estudamos em todas essas quinta-feiras sobre as doutrinas básicas de Cristo, que está escrito aqui em Hebreus capítulo 6.
que são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Hebreus 6, a partir do versículo 1, nos diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando o novo fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e na doutrina do batismo, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é possível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, se fizeram praticantes do Espírito Santo, e provaram a boa nova, a boa palavra de Deus, as vitupérdides do século futuro. E recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quando eles de novo crucificaram o Filho de Deus, e expõem ao vitupério, porque a terra em que embeba a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz ervas, proveitosas para aqueles por quem é lavrada, recebem a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, a ser seu fim é ser queimada. Amém. Então veja que no capítulo 6, o autor aos Hebreus, ele vai falar sobre as doutrinas básicas, que foi a qual a gente estudamos aqui durante todo esse mês nas quinta-feiras. E os princípios elementares vai nos falar do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino do batismo, imposições de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Quando Jesus ele vem à terra, ele vai trazer um grande ensinamento para os discípulos, que é quando ele fala ali em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Ele vai falar de 2 alicerces. Ele fala ali, e ele vai trazer um exemplo de um homem que firmou a sua casa em uma areia. E ele chama esse homem de um homem insensato. E ele vai falar também de um homem que firmou a sua casa sobre a rocha. E aquela casa se firmou. Abra aí Mateus capítulo 7, versículo 24. Aleluia. Ele fala de 2 alicerces, de 2 fundamentos. Mateus 7, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi forte a sua queda. Então perceba que o que Jesus está ensinando aqui é sobre o firmamento. Perceba que alguém que recebe a palavra, ele está firmando a sua casa. Mas você precisa entender que Jesus ele fala de um homem que firmou sobre a rocha. E a rocha é a própria palavra do Senhor. Então é alguém que firmou. E perceba que nesses 2 alicerces aqui, vai vir vento, vai vir tempestade. Não é diferente. O que vem sobre uma casa vai vir sobre a outra também. O que vai mudar aqui é que aquele que firmou sobre a rocha, veio o vento e não caiu aquela casa. Veio tempestade e ele continuou firme. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. E quando se fala firmado sobre a rocha, é sobre a palavra de Deus. Firmado é uma casa que tem firmamento. Então nós estudamos sobre os fundamentos de Cristo, a doutrina de Cristo, os ensinamentos que Ele trouxe para nós. E os principais fundamentos para nós é esse: o arrependimento de obras mortas. Por quê? Porque quando nós ouvimos a palavra do Senhor e aceitamos aquela palavra e tomamos uma decisão, vai vir primeiramente o quê? O arrependimento. Arrependimento de quê? De obras mortas, obras que nós fazíamos lá atrás. Obras mortas é o quê? É aquela obra que não vai trazer benefícios nenhum, é obra da carne. É por isso que lá em Gálatas, quando fala que a carne e o espírito, eles estão sempre um combatendo o outro. Por quê? Porque o espírito é quem tem que prevalecer.
e não a carne. E quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a nova natureza de Cristo. Então você precisa entender que esse arrependimento de obras mortas é deixar o velho e permanecer a nova vida com Cristo. Então esse é um grande firmamento, vale nós lembrarmos aqui, que é o arrependimento de obras mortas, para quem não esteve aqui, para que você venha entender sobre o que nós vamos falar essa noite. Fé em Deus, porque quando nós nos arrependemos e pegamos a palavra, gera a fé. A fé vem o quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Aí vem o ensino do batismo, que é os batismos com o Espírito Santo. E eu achei algo interessante ao estudar isso aqui. Porque é bom o crente novo saber dessas coisas. Me lembrei muito, pastor, estudando isso aqui, porque quando eu me converti, confessei a Jesus, que eu vi alguém falando em línguas, vi alguém ali recebendo de Deus, eu ficava era com medo. Eu disse, vixe, será que está endemoniado? Porque o povo diz que chega as pessoas que estão endemoniadas na igreja. Então perceba o porquê que nós temos que entender desse firmamento. Quando o autor aos Hebreus diz que é o leite que nós devemos tomar, assim como uma criança, é esses fundamentos que nós devemos aprender, para que você não venha se escandalizar. E aí você não entende o que é que está acontecendo, e às vezes pessoas até saem da igreja por não entender. É por isso que nós ensinamos aqui sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E a doutrina de Cristo é um ensinamento. Doutrina significa ensinamento de Cristo. E o que nós aprendemos aqui não é algo da Igreja Verbo da Vida, não é algo do pastor Adriano, é algo que Cristo trouxe para a minha e para a sua vida. Amém? Então nós aprendemos sobre imposições de mãos também, sobre impor as mãos e separar pessoas para o ministério, impor as mãos e orar e pessoas serem curadas, porque Cristo já nos deu esse poder. Amém? E ele diz para os discípulos, vocês farão coisas maiores do que o que eu fiz. Quem crê que vai impor as mãos e pessoas vão ser curadas? Amém? Então entenda que as imposições de mãos e ressurreição dos mortos, todos vão ser ressuscitados, mas uns vai ser ressuscitado para um juízo eterno, para uma morte eterna. E nós, a igreja de Cristo, vamos ser ressuscitados, mas para morarmos juntos com Cristo e recebermos o grande galardão que Ele está preparando para cada um de nós. Então perceba que um princípio desse, um vai ligando ao outro. Então nós precisamos entender isso. E perceba que o autor aos Hebreus, ele vai dizer, vamos deixar as doutrinas básicas e seguir para a perfeição de Cristo. E você, quando olha para isso, é uma coisa tão importante, irmãos. E o autor diz, vamos seguir para a perfeição. Então entenda, quando nós construímos uma casa, o alicerce, o fundamento, quando termina, você vai ficar olhando para ele? Ou você vai continuar a construir o que você projetou, a construir a casa da forma que você quer? Assim é o que Deus fez na minha e na tua vida. Ele já planejou algo para a tua vida e Ele quer cumprir. Então quando o firmamento está pronto, o alicerce, você vai continuar a buscar a perfeição de Deus. É isso que o autor aqui aos Hebreus está dizendo. Vamos buscar a perfeição de Cristo. Amém? Então, nós vamos tratar hoje sobre o juízo eterno. Quando se fala de juízo eterno, nós precisamos entender que vai ter um tribunal, o tribunal de Cristo para a igreja. E esse tribunal, às vezes as pessoas acham que, quando você não entende e não tem esse firmamento, você vai acha que quando morre, que ressuscita, Deus vai colocar lá em um telão tudo que você fez aqui, tudo que você aprontou. E aí quando fala em tribunal, as pessoas já ficam apavoradas e com medo. Mas é isso que vai cair por terra hoje. Porque o tribunal de Cristo é para recompensas, é galardão para a minha e para a sua vida. Por quê? Porque aquele que confessa a Cristo, não existe mais nenhuma condenação. Sabe o que é que o Paulo ele vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8? Vamos lá ver o que é que ele diz, capítulo 8, versículo 1. Paulo ele vai escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Há um detalhe aqui, eles não há mais condenação, por quê? Porque aqueles que já confessaram a Cristo, não existe mais condenação para a nossa vida. Satanás, ele tenta a todo momento lhe acusar, dizer que você é isso, que você é aquilo, mas você precisa colocar no seu coração, você já confessou a Cristo, não existe mais condenação. E nós devemos andar agora segundo o Espírito e não segundo a carne. Por quê? Porque como nós falamos, a carne é obra morta. Nós não vamos estar realizando obras que realizávamos lá atrás. Vamos seguir segundo o Espírito Santo, guiados por Ele. Veja o que aqui diz lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos ler do versículo 21. 21 não, vamos do 16, para que você venha ter uma boa compreensão. Gálatas capítulo 5, versículo 16, nos diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não concupiscências, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um a outro, para que não façais o que quereis. Perceba que a carne ela opõe ao espírito, para que você não venha fazer a obra da carne. É por isso que nós precisamos andar em espírito e ser guiado pelo Espírito. E como é que nós somos guiados pelo Espírito? Através da palavra de Deus. Aí alguém diz, mas eu quero andar, seguir o propósito de Deus, eu quero andar na vontade de Deus. Ande na palavra, ande segundo a palavra que você está andando, segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque a carne ela inclina para os nossos desejos. E quando nós confessamos a Cristo, nós não fazemos mais o que deseja a nossa carne, mas a Cristo. Porque nós devemos sempre estar agradando ao próprio Deus. E você vai ver a importância que é viver uma vida na palavra com o intuito de agradar a Deus. Amém? Continuando aqui no versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, iras, pelejas, dissensões e heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja que Paulo ele está aqui, quando ele escreve essa carta, ele diz que quem vive segundo a carne, segundo essas obras mortas, ele vai repetir o que já havia dito. Quem vive nessas práticas, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você diz, não, mas eu já confessei a Cristo. Mas você confessou, mas você está andando segundo o Espírito ou segundo a carne? Porque, irmãos, eu sempre costumo falar que a graça de Deus foi de graça, foi um dom gratuito. Mas não é aquela graça barata não, que as pessoas dizem aí fora, que você confessa uma vez e vive de qualquer jeito. Não se negocia com Deus dessa forma. Então nós precisamos andar segundo o Espírito Santo. Paulo ele não se cansa, ele diz, eu já falei e vou repetir para vocês. Quem vive nessas práticas aí, ou algo semelhante, não herdarão o reino de Deus. Aí ao decorrer do texto, versículo 22, mas os frutos do Espírito é esse, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. No capítulo 6 de Gálatas capítulo 7 nos diz assim, 6 versículos 7 e 8, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. O que ele planta, ele vai colher, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção,
mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Ele deixa claro que o que está plantando no Espírito, vivendo segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo, colhe vida eterna, irmãos. Vai colher a vida eterna. E grandes serão os frutos nossos. E começa aqui, não é só lá não. Nós já estamos desfrutando do melhor de Deus. Já viu a oração assim na terra como é? No céu. Então nós temos, Jesus ele já venceu por nós. Nós temos esse privilégio e muitos ainda não compreenderam, mas você vai sair daqui nessa noite compreendendo e vivendo segundo a palavra de Deus. João capítulo 12, versículo 47. Vamos lá ver o que é que diz? Glória a Deus. João 12, 47 nos diz assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Veja aqui o que Jesus deixa claro. Se eu estou pregando a palavra, ensinando, e eles não crêem, eu não vou julgá-los. Porque eu não vim julgar, eu vim salvar o mundo. Lembra quando Jesus está indo ali e ele passa por Samaria, está indo para a direção de Jerusalém, e aquelas pessoas do vilarejo viram que ele ia para Jerusalém. Só que Jesus mandou 2 discípulos ir lá, falar que ia passar por lá. E eles não permitiram. Aí 2 dos discípulos, que Jesus vai apelidar eles de filhos dos trovões, diz: eles não permitiram. O Senhor quiser, a gente ora para descer fogo do céu e consumir esse povo todo aqui. A gente faz como o profeta Elias. Aí Jesus olha para eles: vocês não estão entendendo ainda por qual motivo eu vim. Eu não vim para destruir. Vocês não entenderam em qual espírito eu estou. Eles queriam destruir o povo. E você vai ver a importância de nós pregarmos essa palavra. E às vezes quando você evangeliza, às vezes você fica até irado com as pessoas que não aceitam. Mas nós vamos ver. Deus nos dá essa alegria, irmãos. E você vai aprender hoje que mesmo eles rejeitando, você precisa se alegrar, porque a gente está fazendo a nossa parte. Eles não estão recebendo, não estão crendo. Aí Jesus disse: eu não julgo. Eu não vim julgar. Eu vim salvar. Então a palavra que sai da nossa boca não é para julgar, não é dizer vai acontecer isso com você, Deus vai fazer isso, Deus vai matar. Ei, Deus não mata, nós já aprendemos aqui em outros estudos. Ele deixou claro: eu não julgo. Por quê? Porque é a oportunidade que o povo está tendo. Ele não veio para julgar quando ele veio à terra, mas vai ter o julgamento. Então não cabe a nós. O que cabe a mim e a você é levar a palavra com amor mesmo e pregar essa boa nova. Mas se não crê, meus irmãos, nós precisamos também anunciar que vai ter um juízo. É opção sua não aceitar, mas vai ter um julgamento para as pessoas que não aceitaram. E vai ter também o tribunal para a igreja, aqueles que aceitaram. Veja o que aqui diz em João 3,16. Um versículo bastante conhecido. João 3,16. Todos encontraram? Que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que a sua obra seja manifesta, porque são feitas em Deus.
Perceba que aqui ele deixa claro que ele não vem condenar o mundo. Mas aqueles que não crê já está condenado. Aquele que não aceita, que não crê a palavra de Deus já está condenado. E aquele que fica simpatizante do Evangelho, que eu aprendi com a Natália, que tem os simpatizantes do Evangelho, e tem, irmãos, você sabia que tem gente que ia atrás de Jesus, e Jesus olhou para eles, falaram, mestre, como o Senhor chegou aqui? E Jesus olhou para ele e disse, vocês só estão aqui por conta que eu multipliquei o pão ontem. Vocês estão aqui por conta da multiplicação. Tem gente que vem atrás de Jesus por causa de bens materiais. Tem gente que vem para receber uma cura e volta e vive a vida lá atrás de qualquer jeito. Mas aqui deixa claro que quem vem para a luz vai ser manifesto o quê? As obras mortas que a gente faz. E então, quando você entra em um quarto bagunçado, se ele estiver no escuro, você vai ver? Mas acenda a luz. Aí quando acende a luz, você vai colocar no lugar. Assim é quando nós aceitamos essa palavra de Deus. Quando nós encontramos as coisas, quando nós aceitamos a própria palavra vai nos confrontar. E nós vamos perceber, rapaz, isso que eu faço está errado. E você vai corrigindo, por quê? Porque o seu desejo é agradar a Deus, é viver segundo essa palavra. Então quando você recebe essa luz, quando você está nas trevas que vem para a luz, vai ser expostos. E tem pessoas que querem esconder. Às vezes até quer ficar com Cristo, mas tem umas coisinhas que quer esconder. Mas não se esconde o tempo todo. É por isso que quando você vem para Cristo, você tem que entender. É por isso que quando Jesus ele também vai ensinar, quando alguém for construir uma torre, tem que analisar se vai ter condição de construir ela totalmente. Porque senão as pessoas vão olhar e dizer, olha, ele começou, mas não terminou. Não tem gente que é assim? Começa com Cristo e depois, rapaz, onde já está? Não terminou. E também ele vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu filho, mais a sua mãe, não é digno. Então entenda, porque não é que nós não devemos amar os nossos filhos, esposa, mãe. É que nós precisamos entender a primazia. O primeiro lugar é o reino, o primeiro lugar é Deus. E depois você vai sim. O amor de Cristo, o amor que nós temos por Cristo, vai vir frutos. Vai vir frutos tão de tamanho aqui na terra, como vai vir também galardão. Amém? Então perceba que aquele que não crê, ele já está condenado. E Cristo não o julga, mas vai vir o julgamento, porque tudo há um tempo determinado. Então perceba que quando nós vamos falar desse julgamento, vamos na carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 8. Aleluia. Todos encontraram? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pelo que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Perceba que aqui está falando do tribunal de Cristo. Mas esse tribunal é para a igreja. E quando nós olhamos o versículo 8, nos deixa mais claro ainda, que diz assim: mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com Cristo. Se você está ausente do corpo, é porque você está presente com Deus. Entendeu? Cristo ele habita, o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas se tratando do julgamento aqui, quando você não está mais nesse corpo, é porque você está ausente, está presente de Deus. Então entenda que isso aqui é para a igreja, pelo que muitos desejamos ter e ser-lhes agradáveis, quer presente ou quer ausente, porque ele está dizendo aqui que nós venhamos ter o desejo de agradar ao Senhor. Por quê? Porque vai ter um tribunal, e ele deixa claro, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Esse ou bem ou mal é para a própria igreja de Cristo, é sobre as obras que está falando aqui. As obras que nós fazemos aqui na terra vai ser examinada por Cristo.
vai passar por Cristo. E aí você vai receber ali a sua recompensa. A recompensa da parte do Senhor. E aí você vai ter ali a oportunidade de receber recompensas eternas ou perdas eternas. Já pensou? Irmãos, essa recompensa do que for bom ou mal no corpo ou fora do corpo é quando nós estamos aqui realizando a obra de Cristo. Mas vai ser examinado qual foi o motivo que foi realizada essa obra. Tem muita gente que faz a obra de Cristo. Tinha pessoas que falavam mal de Paulo e Paulo diz: o importante é que o evangelho está sendo pregado. Deixa falar. Aí estão falando isso, Paulo, isso e aquilo. E as pessoas. Aí Paulo responde: o importante é que o evangelho seja pregado. Mas só que eles estavam fazendo com a motivação errada. E quantas pessoas estão fazendo a obra de Deus com a motivação errada? Ontem eu vi alguém que ministrou e sempre está divulgando nas redes sociais. Aí uma mulher tinha aceitado a Cristo, aí ela estava fazendo assim. E eu estudando isso, não tinha como. Eu digo, meu Deus, está parecendo já uma obra que não vai ser bem examinada. Aquela alma estava constrangida, irmãos, porque aceitou a Cristo. Aí aquela mulher fez assim, ó, e tirou a foto. Como que diz? Aí, tá vendo aí? Você precisa entender que quem faz é Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ô irmãos, eu comecei a olhar e dar risada. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Por quê? Porque nós percebemos que tem coisas que as pessoas fazem com a motivação errada. Quantas pessoas não ajudam A, ajuda B e filma e tira uma foto? E as pessoas dizem, muito bem, você é um pastor bom que está fazendo isso. Tem pastor que não faz isso não, e pega o dinheiro do povo e não ajuda. Mas irmãos, em nome de Jesus, perceba que aquilo é para se promover. E Jesus já disse que o galardão é recebido aqui. Quem faz para se promover. E outros nem galardão recebe, porque vai se atropelando e tropeça lá na frente. Mas quando nós entendemos aqui que temos o firmamento de Cristo, nós vamos entender que nós fazemos isso para agradar a Deus. E Deus é tão bom, mas tão bom conosco, que nós recebemos tanto aqui na terra, como vamos receber lá no céu. Por isso que vale a pena nós servirmos a esse Deus, porque tem recompensa da parte dele, mas você não vai fazer no intuito de receber recompensa, mas porque ama a ele. As recompensas que eu e você vai receber é por conta do amor que nós temos a ele, é por conta da gratidão que nós temos dele ter nos libertado, ter nos trazido para a luz. E aí o fruto desse amor vai ser galardão. Deus diz, eu vou galardoar esse povo. E aí, irmãos, vai ter gente que vai chegar lá cheio de obra, acho que nem uma carreta cabe de tanta obra, mas na hora que for ser examinado, é conhecida como palha. O ouro você pega joias, corrente, ourive, pega tudo. É ouro, é? Pois vamos botar aqui, aí ele queima. E quando você vai olhar, está todo derretido. Não se consumiu, permanece no ouro. Pense num valor, permanece no ouro. E deixa eu te dizer que o galardão de Deus é maior do que ouro. É mais valioso que o ouro. E você sabia que o ouro aqui na terra cada vez mais vai valorizando? Eu não sei nem quanto é que está a grama do ouro, mas cada vez vai aumentando. Mas quando ele é provado ali no ouro, permanece no ouro. Isso aí é o quê? É as obras que nós fazemos aqui sem intuito de se engrandecer, sem usar o nome de Deus, querendo usar Deus. Tem gente que usa Deus, faz isso, faz aquilo, mas está acontecendo, mas porque recebeu um dom, irmãos. Nosso Deus, ele não toma não, porque vai chegar o dia desse tribunal. Pessoas que confessou a Cristo, está ouvindo a palavra, está sendo alimentado, mas não levanta uma palha para ninguém, não quer ajudar ninguém. Esse é aquele que vai passar por um triz, vai ser salvo, mas chegar lá, não vai receber nada. Então veja que vai ser o quê? Uma perda eterna. E aí ele pode até pensar, eu imagino essas pessoas chegando lá, rapaz, eu tive tanta oportunidade de ajudar, de fazer isso e aquilo. Muitas pessoas se decepcionam por quê? Porque quer ajudar no intuito de alguém ver. Quer ajudar? Eu vou ajudar o pastor, que é para ele me colocar em um cargo aí.
Tem gente que é assim. Quando eu confessei a Cristo, e eu estava muito empolgado, me colocaram na portaria da igreja, e eu fiquei firme, e olhava como era que o povo pregava, e olhava como era que funcionava os cultos. Chegou um dia, o pastor atrasou. Eu digo, eu vou botar esse culto para pegar. Fui lá e cantei um hino da harpa, e emendou, irmãos. Deu o horário e atrasaram, e o povo, e aí, vai fazer o quê? E todo mundo olhando para mim, eu disse, espere. Vamos resolver. Fui lá para cima e cantei o hino até o tempo do pastor chegar. E eu fui vendo aquilo ali e me empolgando e com vontade mesmo. E mergulhei. Mas logo as pessoas disseram, isso aí é bajulador do pastor. Isso aí é porque fica puxando o saco. E o dom que ele deu? Foi o pastor que me ensinou a pregar? Não foi não, irmãos. É de Deus que vem o dom. É por isso que nós precisamos fazer pensando em agradar ao Senhor. Porque você não vai se embananar em essa caminhada. Quando você percebe isso. Então perceba que vai ter um exame de Cristo. Em meio a essas obras vão ser examinadas. E aquelas obras, vem alguém cheio de obras que não teve a motivação certa, vai passar pelo fogo e é conhecida como palha, porque a palha, quando vem o fogo, ela é consumida. Fica o quê? Nada. Vai receber o quê? Nada. Tem gente, irmãos, que se esforça e você vê ali dando sangue, mas para se promover. Eu conheço pessoas que se matam ali, só para quando chegar um dia de uma festividade, de um negócio, dizer, foi fulano que fez. Não vai receber nada. Então nós precisamos entender com qual motivação a gente estamos servindo ao Senhor. Porque quando você tem esse firmamento, ninguém vai impedir de você prosseguir. Só você que pode parar o que Deus planejou para a tua vida. Ninguém pode parar. Satanás não tem poder e nem tem autoridade na tua vida mais. Por quê? Porque você já confessou, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então prossegue avante. Ah, mas fulano fez isso, fulano fez... Não importa, irmãos. Siga o teu propósito, a tua carreira. Se nós olharmos para a esquerda, para a direita, vamos se embananar. Mas quando nós temos o firmamento, vem o vento, pode até balançar igual uma bananeira, mas está firme, tem raiz. Raiz profunda, tem firmamento. Então você prossegue avante com o que Deus tem. Então perceba que esse tribunal aqui é para a igreja. E você precisa entender que a forma como você vive como cristão vai determinar como é que nós vamos passar a eternidade. A forma como eu vivo como cristão aqui na terra vai definir como é a minha eternidade lá na frente. Porque Deus, ele não nos esconde. Ele deixou tudo escrito. Tem gente que diz, Deus é mistério. Rapaz, o Apocalipse, eu não sei não, é mistério. É mistério para você que ainda não leu. Leia e estude para você ver. Tem gente que tem até medo, né? Uns dizem, eu só sei pregar. Outro diz, eu só sei ensinar. Escatologia, não sei. Não ficou para mim não, meu chamado não é para isso. Irmãos, em nome de Jesus. A Bíblia é só por metade? Então nós precisamos entender que tem um tribunal. Deus deixou tudo escrito para nós, para que você não venha se perder. O povo, por isso que ele diz lá em Oséias, o povo perece por falta de entendimento. Mas quando esse entendimento chega, você vai usufruir do que Deus preparou, tanto aqui na terra como no céu. Então perceba que o que nós vivemos vai determinar como passamos a eternidade. E o que nós fazemos com a cruz determina onde vamos passar a eternidade. O que você faz com a cruz de Cristo vai determinar onde você vai passar a sua eternidade. Mas como assim? O sacrifício de Cristo. Quando eu digo o que você faz com a cruz, é o que você faz quando você ouve sobre o sacrifício dele, do que ele fez por nós. Ele abriu o caminho, acesso ao Pai. Adão, ele peca no jardim, e Satanás, ele toma tudo ali. Aí Jesus vem e diz, toma para vocês de volta. Aleluia. E aí você ouve o sacrifício de Cristo. Ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Ele é as primícias, como nós aprendemos aqui da ressurreição. E logo depois, todos nós também seremos ressuscitados para receber, para festejar com Cristo e recebermos o nosso galardão. E os ímpios? Os ímpios vão passar pelo juízo de Deus, o tribunal de Deus. Vão ser ressuscitados? Vão.
Os ímpios também vão ser ressuscitados, mas para receber a sua recompensa também. É semelhante, nós recebemos o galardão, não somos mais condenados, porque cremos, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Então aqueles que não creram vão ser ressuscitados para receber segundo a obra que fez aqui na terra. O nosso Deus é muito justo, irmãos. Quando a palavra de Deus diz, céus e terras passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Aí eu fui olhar no Apocalipse que não tinha nem céu e nem terra quando ele ressuscita. E eu vejo a bondade de Deus, ainda sustentando esse povo. Passa os céus e a terra, mas a palavra permanece para sempre. E esse povo eles vão receber segundo as suas obras. Os ímpios vão receber a sua recompensa. E existe grau de recompensa. A invenção do pastor, não, está na Bíblia. Vamos lá para Mateus? Mateus capítulo 10, versículo 11. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Existe o tribunal de Cristo que é para a igreja e vai ter o julgamento também do povo, dos ímpios, segundo as suas obras. Mateus 10, versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, procurai saber quem nela seja digno de hospedar-vos. Aí até que vos retire. E quando entrar em alguma casa, saudai. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, tornem para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, não escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo, veja, o juízo, para quem não recebeu quem? Os discípulos, entende em nome de Jesus. Quando alguém não lhe recebe, ele não está recebendo o próprio Cristo. Ele disse, vocês vão sair por aldeias e cidades, quando chegar naquela casa, se alguém for digno é aquele que receber vocês, desçam a paz que está em vocês. Já foi ensinado aqui a paz de Cristo. Jesus diz, deixo-vos a paz. Não a que o mundo dá, mas a paz que eu deixo a vocês é diferente, porque o mundo não tem e não entende. Qual é essa paz? É a paz de o fogo estar pegando fogo, o sangue dando na canela e você, louvado seja Deus, porque tu estás comigo. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Descansa em Cristo, que é a proteção divina, é a proteção de Deus, é guardado com Deus. Vem problema, vem vento, como foi citado aqui naqueles alicerces, Jesus ensinando, vem, mas por que permanece firme? Porque tem a paz, porque tem a paz que Cristo deixou. Então veja que ele ensina, se eles não deixar, sacudir o pó. Se eles não receber, não ouvir vocês, traz a paz de volta. Ele está dizendo o quê? Não se ire não. Volte em paz. Por quê? Porque você fez a sua parte. Aquela pessoa teve a oportunidade de receber o bem mais precioso. Irmãos, tem gente em busca de bens materiais, mas o bem mais precioso que nós podemos receber é a palavra de Deus, é ouvir essa mensagem, é saber que tem um Deus que vai nos dar uma vida, já nos deu uma vida eterna. E isso é privilégio, irmãos. Então perceba que ele vai dizer no versículo 16, versículo 15: em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para os pais de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Menos rigor no dia do juízo. Esse aqui é o menos rigor para Sodoma e Gomorra. Agora veja quem era o povo de Sodoma e Gomorra. Um povo que queria se deitar até com os anjos quando chegar ali. Era gente pecaminoso mesmo, era gente terrível. E a Bíblia diz que aquele que não receber os discípulos na sua casa, que não recebessem a palavra, ia ser menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquele povo. Então entenda que vai ter ali um tormento naquele povo. E esse tormento é eterno. Os ímpios vão viver um tormento eterno.
eterno, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre foi preparado para quem? Para os anjos caídos, para Satanás. Mas as pessoas que não creram vão ser lançadas junto. Por quê? Porque deram ouvido ao próprio Satanás. Porque o mundo jaz do maligno. E quando eu não quero viver uma vida segundo a vontade de Deus, as pessoas vivem para si. Mas você precisa entender que indiretamente quem está conduzindo é o próprio Satanás. É o próprio Satanás que está ali conduzindo a sua vida. Então vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra. Agora vamos lá para Mateus 11, versículo 21. Não, Mateus 23, perdão. Mateus 23, versículo 14. Mateus 23, versículo 14, vamos ler do 13. Nos diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino de Deus, e nem vós entrai, nem deixai entrar aos quais estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorai as casas da viúva, sobre pretexto de prolongar orações, por isso sofrereis mais rigor no juízo. Sabe quem é esses homens aqui, fariseu e os escribas? As pessoas que conheciam a lei de ponta a ponta. Aqueles que ensinavam o povo e forçavam o povo a viver a lei, nem eles viviam. Isso aqui é os religiosos da época. E religioso não entra no céu. E tem religioso? Ainda tem. Claro que tem. Religioso é aquele que te ensina uma doutrina que não é essa de Cristo. A doutrina humana. Que quer impor coisas. Ah, Carol, você pode vir para cá. Agora, bota uma saia no mocotó. E seu cabelo você não corta. E aí começa aquelas regras humanas. Eu não estou aqui dando liberdade para você andar sensual, mas você precisa entender que tem gente todo coberto, tem mulher toda coberta, mas a sensualidade está na bola do olho, saindo. É dessa forma, irmãos. Aí o povo vem, vamos, e aí começa essas doutrinas. Aí a Bíblia diz, vocês nem entrem, nem deixam o povo entrar. Quantas pessoas dizem, rapaz, eu queria até ir ali, mas lá é assim, assim, assado. Mas essa doutrina é de Cristo? Está na Bíblia? Não, é doutrina do homem. Aí nem entra ele, nem entra o povo. Mas vai ter um rigor. Deixa claro. Por isso sofrerei mais rigor no juízo. Irmão, tem muitos versículos que falam de mais rigor, menos rigor, para essas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, que não foram encontrados o nome no livro da vida. Há um registro. Quando você confessa a Cristo, automaticamente o seu nome vai para o livro da vida. Tecnologia de ponta. Isso. Quando o bebê nasce, a gente tem que ir no cartório, né? E tá lá no... Mas quando morre, dá de óbito. Tá lá no livro. Mas tem um livro da vida, aleluia. Aleluia. Aí a gente falando mal, a gente criticando. Oh, rapaz, meu nome está aí no livro da vida. Meu nome está aí no livro da vida. Tem que dizer, eu ganhei um carro, eu ganhei isso e aquilo. Maior riqueza tu tem, meu irmão e minha irmã. Maior riqueza já chegou para a tua vida. Carro, casa é consequência do que tu vive. Aleluia. É consequência do amor de Cristo que está chegando para a tua vida. Aleluia. Vive o favor de Deus, o amor de Deus. Porque é galardão aqui e galardão lá em cima. Mas os que não confessaram vai ser dessa forma, irmãos. E é triste, porque tem pessoas que vivem uma religiosidade, enganados. Vivem isso e vivem enganados. Por quê? Porque não busca a palavra. Um certo dia, um grande amigo meu que dá discipulado em um determinado lugar, e ele sempre tira dúvida comigo, até do que ele se vestir, ele quer falar, rapaz, eu vou como? Eu digo, rapaz, ele é muito meu amigo. Mas um dia ele falou, rapaz, me ajude, meu professor. Eu digo, o que foi, rapaz? Rapaz, eu estou dando aula no discipulado para o povo ser batizado, e estão querendo uma base bíblica sobre uso e costume. Eu digo, aí. Eu digo, agora aí você vai ter que falar a verdade. Eu não já lhe falei a verdade rasgada? E aí ele começa a dar risada. Ele, meu professor, mas tem que ter um jeitinho. Não tem jeitinho não, irmão. Não tem jeitinho de jeito nenhum. É a palavra.
é viver a palavra. Irmãos, automaticamente quando nós confessamos a Cristo, quando nós estamos firmados nesses alicerces, nós vamos ver o próprio Espírito Santo dizendo. Você chega no espelho e o Espírito Santo é quem vai falar com você. O Espírito Santo vai dizer se está em ordem ou se não está, irmãos. Então entenda em nome de Jesus. E esse povo vai sofrer um grande rigor. E você precisa entender que quando nós formos ressuscitados, nós vamos receber um corpo glorificado. Um novo corpo. E você precisa entender que o ímpio vai receber também um novo corpo. Para ir para o lago de fogo e enxofre. Um corpo que não é, que ele vai aguentar tormento, é eterno. Um tormento eterno. É muito triste, irmãos. É por isso que nós vemos o que nós devemos fazer é pregar essa palavra. Se não aceitar, tudo bem. Mas nós devemos abrir a nossa boca e continuar o ministério de Cristo nessa terra. O ministério, a continuação é minha e sua, que é pregar essa palavra, é estender as mãos e pessoa ser curada, é dar um bom testemunho e fazer maior obra, porque Cristo escreveu: maiores coisas vocês vão fazer. É fé, é viver, é andar em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nós temos esse firmamento, irmãos, nós vamos prosseguir avante. Vamos lá para Apocalipse. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 21. Veja que é semelhante. O que, quando nós vamos receber a recompensa, galardões, mas o ímpio ele vai receber a recompensa também por conta das suas obras que realizaram. Veja, Apocalipse 20, versículo 11. 20, versículo 11 a seguir. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 11. E vi um grande trono branco, e que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Lembra que eu falei? Passa os céus e a terra, mas a palavra permanece? Fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se o livro, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Os ímpios que não confessaram a Cristo, que o nome não estava escrito no livro da vida. Nós vamos ver aqui um pouco, mas eu quero que você abra lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 4, que é uma das cartas para as igrejas, que diz assim, Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Diz assim: mas também tendes em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é para uma igreja. Que havia gente digna, que ia estar vestido de branco, e ia ser confessado diante do Pai. E que de maneira nenhuma ia ser riscado o nome do livro da vida. Por quê não vai ser riscado? Deixou claro, porque não se contaminaram. Então tem como
eu estar aqui e me contaminar. Por quê? Porque nós devemos buscar a santidade. Seguir a paz com todos. E há o quê? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós devemos buscar essa santidade contínua. Nós já somos santos, amém? Cristo já nos santificou. Nós já somos santos, não somos mais pecadores. Por quê? Um grande exemplo que o pastor sempre dá aqui. Se for para jogar uma bola, a gente joga. Mas eu não sou jogador profissional. Eu posso jogar bola. Então entenda, nós pecamos, mas nós não somos pecadores. Amém? Então entenda, as pessoas dizem, é o santo, é o bom. Está vendo aí? Nós pecamos, irmãos. Porque João vai dizer nas suas cartas que aquele que não peca, que diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas nós não somos mais pecadores. Quando nós confessamos a Cristo, nós não somos mais pecadores. Vivemos para Cristo, uma nova natureza. Então nós devemos continuamente nos santificar para que nós não venhamos nos contaminar. Amém? Então vamos continuar lá o versículo 11 do capítulo 20. Essas pessoas vão ser julgadas segundo as suas obras que fizeram aqui. Com mais rigor, com menos rigor. Pessoas que mataram, pessoas que fizeram isso, aquilo, cada um vai ter o seu rigor. Eu lembro quando eu era pequeno, as pessoas diziam, o adúltero, ele vai ser um rigor maior. O povo falava, oxe, fulano foi ao inferno e disse que nas partes genitais vão estar ali com ferro e vai ser um negócio feio. Irmãos, vai ser bem pior. Pelo que nós estamos vendo aqui, o rigor, vai ser bem pior do que o povo inventa aí. Mas o que está escrito é que o povo vai ser julgado. Vai ser julgado segundo a sua obra, segundo o mal que fez aqui. E vai ser um tormento eterno. Os céus e a terra não estão mais, mas Deus está sustentando tudo. E aí eles vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. O inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Porque tem gente que pensa, vai para o inferno. Mas o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É coisa terrível. E nós precisamos pregar essa palavra. Abrir a boca e falar de Cristo, irmãos. Deus, Ele nos dá prosperidade, sim. É dono do ouro, é dono da prata. Confesse. Mas em nome de Jesus, não vamos esconder, porque tem um juízo. E é um tormento eterno para este povo. Eu já irei finalizar porque o tempo é curto, mas você precisa entender. Eu vou falar aqui 10 verdades que vai acontecer nesse trono branco, no juízo para esses ímpios. Que diz assim, quando esse povo chegar lá, irmãos, nós precisamos entender que não há registro de salvação no juízo. Não tem gente que diz quando morre, diz, que Deus bota num bom lugar. Meus irmãos, se não escolher o bom lugar com vida, depois já era. Não adianta pagar 5, 100 mil num caixão, porque não vai adiantar de nada. Se morreu sem Cristo, aí tem gente que ainda diz assim, mas eu sou tão bom. No inferno vai estar cheio de gente bom. No inferno vai estar cheio de gente que ajudou pessoas, mas não quis Cristo. Vai ter muita gente que ajudou A, ajudou B. Irmãos, entenda que o caráter, tem gente que tem um bom caráter lá fora, mas não confessou, não aceitou, não creu, vai ser lançado. Não basta ser bom, irmãos. Então veja que 10 verdades que vai acontecer no trono branco, no juízo para eles, é isso aqui, ó. Não haverá registro de salvação no juízo, será o final do reino milenar, haverá graus de punição, como a gente já viu aqui, graus de punição, já vão ser punidos, mas tem uns que vai ser punido mais ainda. É coisa séria. 4, será um julgamento de obras dos ímpios, será um juízo individual, não vai ter ninguém para interceder, é o juízo individual pelas suas obras que você fez de mal, é o ímpio. E salvos não passa por esse juízo, amém? Nós não vamos passar por isso. Quem confessou a Cristo vai passar só para o tribunal ali de Cristo para receber as recompensas, galardões. Entenda isso e coloque no seu coração em nome de Jesus. Está escrito. Se você quiser no final, eu dou a referência do que você quiser. Mas está escrito
que os salvos não vão passar por esse juízo. Livro da vida será aberto para tais juízos. Vai ser aberto. E 8º, será uma aplicação de sentença. Nós vamos receber, nós salvos, para galardão, que foi o tribunal a qual nós já falamos, mas vai ter o dos ímpios, que eles vão receber segundo ali as suas obras. Vai ser a aplicação de sentença para eles, vão ser ressuscitados para receber ali a sua sentença. Veja que Deus é justo. Você sabia, aí às vezes você vê ali no jornal tanta barbaridade acontecendo, e aí você diz, é rico, não vai dar em nada. Irmão, pode não dar nada aqui na terra, mas eu louvo a Deus porque é um Deus justo. Tem gente que faz o mal, levanta calúnia contra a tua vida, faz isso e faz aquilo, e as pessoas dizem, tu não vai fazer nada. Não, porque eu conheço o meu Deus. Aleluia. Eu não vou fazer porque eu conheço o meu Deus. Devemos orar, interceder, para que venha se arrepender. Mas é difícil, viu? A carta aos Hebreus diz que é difícil, é impossível essa pessoa que já esteve na luz, iluminados, retornar. Imagine. É sério. É coisa séria, irmãos. É coisa séria. Às vezes a gente está preocupado consigo mesmo, com a vida, com isso e aquilo, e esquecemos que aqui no máximo é 80, 90 anos. 70, depois disso é só enfado, irmãos. E a gente preocupado com as coisas aqui na terra, e tendo galardão no céu, você podendo fazer o melhor de Deus, para receber recompensa. Aleluia! Uma vida leve aqui na terra. Uma vida leve. Veja o 9, os ímpios receberão corpos capazes de sofrer eternamente. Para sofrer eternamente. E o 10 diz assim, finalizará com todos os ímpios lançados no lago de fogo e enxofre, como está escrito aqui. Versículo 14. A morte, capítulo 20 de Apocalipse, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e essa é a segunda morte. Aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Então é isso que vai acontecer com os ímpios, com as pessoas segundo a sua barbaridade. E quando nós olhamos para isso aqui, é para que nós venhamos ter mais amor pelas pessoas. Muito amor, irmãos, porque Deus é amor, Ele não veio para julgar, não. Às vezes tem pessoas fazendo mal, e aí acontece alguma coisa com essa pessoa. Por quê? Porque às vezes já recebe o juízo aqui na terra. Você sabia que tem gente que planta tanto mal, que não chega nem lá, vai receber o de lá também, mas o juízo já finaliza aqui. Já recebe uma recompensa aqui mesmo. Por quê? Porque buscou. Foi Deus que matou? Olha, fulano, está vendo aí o que aconteceu? Não, irmãos, ele plantou tanto que colheu. O que você planta, você vai colher. Plante coisa boa para você ver. Plante amor. Plante para você ver florescer. E você olhar e dizer, rapaz, o que foi isso? Deus. Não tem outra coisa. Aleluia, não tem outra coisa, foi Deus. Um dia eu estava fazendo umas cobranças, e eu estava na casa de uma mulher para cobrar, e cobrei ela, entrei no carro e estava com as notas. E eu estava prestes já a me casar com a Carol. E tinha uma casa na frente que eu estava ouvindo um louvor, e aquilo me atraiu. E eu fiquei ouvindo. E eu senti o Espírito Santo de Deus falar comigo. E eu passei uma nota que não tinha nada escrito e comecei a escrever a letra daquela música. E comecei a ver. Eu disse, eu vou encostar na porta. Se a mulher sair, eu ofereço meus produtos. Aí encostei e comecei a ouvir. E o louvor dizia que alguém vai perguntar como foi que aconteceu. E tu responderá, foi Deus. Rapaz, e eu comecei a olhar aquela letra daquela música, e tudo que eu estava vivenciando e que já estava acontecendo, o Espírito Santo de Deus falou comigo fortemente. Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? Deus não esconde nada de ninguém. Quando você está sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo te conduz. Irmãos, eu disse, rapaz, quando foi no outro mês, eu vou bater para me ver quem é que canta aí nessa casa. Era uma irmã de uma igreja. Sabe o que é um testemunho? É isso aí. Ela nem sonha o que aconteceu, Deus falou comigo através dela, ensaiando dentro de casa. O testemunho que tu vai dar da tua vida, não vai precisar nem abrir a boca. Aleluia. Não vai nem abrir a boca e alguém vai dizer, rapaz, isso aí é Deus. Oh, aleluia. Lembra?
Aquela mulher viu aquele servo, disse, esse homem aí eu vejo que é um santo homem de Deus. Passar aqui direto. É um santo homem de Deus. Sabe o que a gente vai fazer? Combina com o marido. Vamos fazer uma casa aqui, que ele vem sempre para ele se hospedar. Ela fez um quartinho para Eliseu e para o seu servo. Toda vez que ele passava ali, se hospedava. Aí ele diz, não, vamos fazer o quê para recompensar essa mulher? Um diz, oxe, eu vejo que ela não tem filho não. Aí o outro, é mesmo, chama ela lá. Chamou. Daqui 1 ano tu vai ter um filho. Ela diz, não minta para sua serva. Daqui 1 ano, durante esse tempo tu vai ter um filho. Aleluia. Aleluia. Ei, é alguém que soube receber. É alguém que viu. Isso aí é um homem de Deus. Bora receber aqui em casa. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer, não foi 1 ano. A mulher estava grávida. Já a idade é avançada. Deus é fiel. Sabe o que é que acontece? O menino morre. Eita. Aí ela sobe, fecha com ele, fala com o marido, o menino dá uma dor de cabeça no campo, e fala com o marido para preparar ali o jumento, porque vai até o profeta. Ele diz, mas não é lua nova, e tu vai lá, e ela fica calada. Quando ele vai, tá lá o profeta e diz para o servo, desce lá, aconteceu alguma coisa para ela estar vindo? Aí ele pergunta, vai tudo bem? Sabe qual é a resposta daquela mulher com um filho morto em casa? Vai tudo bem. Aleluia! Vai tudo bem, sabe por quê? Porque você precisa entender a quem você vai contar as tuas preocupações, o que está acontecendo na tua vida. Ela disse, foi o profeta que profetizou, ele é quem vai resolver. E quando chega lá, ele diz, pega o bordão com o servo dele, desce e vai até lá. Ele desce, ora e não acontece nada. E ela diz, eu só vou se você for comigo. Desce para lá, quando chega lá, o profeta lança sobre o menino e começa a orar e clama, Deus. Ele diz, agora Senhor. Foi o Senhor quem disse. Ele ora e o menino ressuscita e diz, toma mulher, o teu menino. Por quê? Porque às vezes vai vir dúvida. Recebeu o menino, engravidou, mas o menino morre. Sempre vai vir alguma coisa, Satanás pode até levantar algo para trazer dúvida, aleluia. Mas você precisa entender quem foi que prometeu, quem foi que deu, aleluia. Aleluia, pegue isso para o Espírito, porque eu não ia falar isso. Pegue pelo Espírito, quem foi que te prometeu? Quem foi que prometeu para a tua vida? Foi o Deus Todo-Poderoso, você vai clamar a Ele. Vai clamar a Ele. Vai tudo bem? Vai tudo bem. E vai clamar diante a Ele. Como é que eu estou com meu filho morto e alguém pergunta, vai tudo bem. Se é alguém que não tem direção, irmãos, sai contando para A, contando para B e ninguém quer ajudar. Porque tem gente que quer ver a miséria mesmo. Mas conta para quem tem que contar. Porque você vai ver o realizar de Deus na tua vida. Vamos lá para a carta de João, para a gente finalizar. 2 João. Versículo de número 8. Todos encontraram? Segunda carta de João, verso 8, diz assim: para que não pecamos o que temos ganhado, para que não percamos, para que não venha perder o que temos ganhado. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ele diz, ei, persevera na doutrina de Cristo. É o que? Perseverar nos ensinamentos de Cristo, no que nós estamos falando aqui. Persevera nisso aqui, para tu ganhar o inteiro galardão. Ei, Deus não quer que você receba por metade não. É desejo dele você receber o inteiro galardão. A inteira recompensa que Deus tem para a tua vida, eu e você vamos receber a inteira. Não é por metade não, irmãos. Não é como aqueles que vão confessar e viver um bate-ponto na igreja e não perde salvação, sobe, mas chega lá não recebe nada. Ei, vamos ser gastado mesmo. Gasta o que Deus te deu, gasta o dom que Deus te deu, abre a tua boca, prega a palavra, canta, ajuda, faz o que o Espírito Santo de Deus te conduzir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E nós vamos finalizar aqui em Apocalipse 21, Amém. versículo 1 e 6. Aleluia! Ei,
o final disso tudo aqui, sabe o que é? Quando acaba essa história aqui, de julgamento de ímpio, aleluia, versículo 21 de Apocalipse: e vi um novo céu e uma nova terra, aleluia, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia. Ei, ele diz: céus e terras passaram, mas a minha palavra permanece. A palavra é Cristo, ele permanece conosco, e é novo céu, é nova terra, é a nova Jerusalém, e eu e você juntos, aleluia. É novo céu, é nova terra. E eu acho algo interessante, porque é um novo universo. E sabe quem é que vai estar lá? A árvore da vida vai estar lá. Ei, e sabe o que é melhor? É que ninguém pode morrer mais, aleluia, porque a morte foi lançada lá no lago de fogo e de enxofre. Oh, não vai ter choro, não vai ter mais agonia, preocupação, irmãos. O final é esse. Aleluia, aleluia, aleluia. É o melhor de Deus. Aleluia. Novos céus e nova terra. E eu e você festejando. Eu e você festejando. Eu vou finalizar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Sabe onde é que eu e você vai estar? Olhando o julgamento dos ímpios. Vendo tudo. Vendo aquele povo ser julgado. Conscientemente. Então, irmãos, pega essa palavra, firma os teus fundamentos na palavra de Deus, nos ensinos, no batismo, obras mortas, acabou, é coisa nova. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é tudo novo. Por isso que Paulo diz: as coisas velhas se passariam, que tudo se fez novo. E aí você vai dizer: o que eu tenho dito é Deus. Foi o quê? Deus. Um dia eu estava orando e o Espírito Santo de Deus falou algo que eu nem... A gente vai receber novo nome, sabia? Meu nome é Orlândio. E aí o Espírito Santo de Deus disse: as pessoas vão perguntar por que teu nome é Orlândio. E sabe o que é que tu vai dizer? Eu disse: o quê? É para glorificar o nome de Deus. É para glorificar o nome de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus falou comigo isso há um tempo atrás. Para glorificar o nome de Deus. Porque havia um Orlândio lá atrás, que quando as pessoas falavam no nome já sabia quem era e quem não era. Mas existe um novo Orlândio com uma nova natureza nessa terra, proclamando o nome santo do Senhor. E vai ter novo nome para mim e para você também. Aleluia. Então guarda essa palavra, vive essa palavra, porque tem recompensa de Deus. O melhor de Deus é para mim e para a tua vida. Guarda essa palavra em nome de Jesus.